Gente, vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos dirija e que a gente tenha a sabedoria do Senhor aqui nessa aula. Glorioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e é verdadeiro. O Senhor é um Deus que tem o governo sobre todas as coisas. E nós entendemos, Pai, que precisamos conhecer, confiar e descansar no governo do Senhor. Às vezes parece que nós estamos vivendo numa instabilidade muito grande, porque somos seres instáveis que convivem no meio de pessoas instáveis. E parece, ó Pai, que o mundo ele é formado só por isso, por inconstância, instabilidade, incerteza. Mas ajuda-nos a observar, ó Deus, o Senhor e a Tua realidade, a Tua divindade, para que a gente possa começar a colocar o nosso olhar naquilo que é estável, concreto e permanente. Eu peço, Deus, que o Senhor nos encoraje nesse sentido e que a gente seja capaz, ó Deus, de ter uma vida melhor e mais feliz, confiando e olhando para Ti. Dá-nos, ó Deus, iluminação nessa hora e esclarece o nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguinte, irmãos, quero realmente só fazer uma recapitulação, tá bom? Uma recapitulação. E só para vocês entenderem um pouquinho o que nós falamos. Nós citamos nas nossas aulas de escatologia, nos evangelhos e cartas, sem Apocalipse, vários itens, mencionamos muitas coisas. Eu falei sobre a vinda de Cristo quando Ele nasceu de Maria, como uma vinda que conecta o passado e o presente e o futuro. Eu mostrei que a vinda de Jesus tinha um impacto muito grande, que Jesus veio trazendo o reino de Deus, que Jesus nos apontou o caminho para o futuro, Jesus falou da eternidade, Jesus nos mostrou que a eternidade ela carrega dois destinos para o homem. Nós observamos que o homem ele caminha nessas duas direções, mas que estamos vivendo hoje um tempo de oportunidade. Bom, só um detalhe, os meninos desceram, se eles quiserem descer, pode ficar à vontade. Beleza, gente? Bom que vocês estão aí. E eles então, Jesus Cristo nos ensina que há um tempo de oportunidade. A palavra de Deus nos fala que Jesus voltaria, que haveriam sinais, que quando Jesus voltar os discípulos seriam reunidos. Isso se dará pela ressurreição, pelo arrebatamento. Os salvos serão julgados para ter recompensa e os ímpios serão ressuscitados e arrebatados para o juízo final. Bem, falei que certamente vocês não entenderam nada, né, irmãos? Eu sei que não, porque eu falei muito rápido e só mencionei coisas. Mas quero chamar a sua atenção no seguinte: quando nós olhamos para a história do mundo, nós costumamos olhar da nossa ótica limitada. Irmãos, é um fato. Por mais que eu pense e me esforce, conceitos como eternidade, conceitos como pré-existência de Deus, eternidade de Deus, eternidade do homem, são coisas que nossa mente limitada tem dificuldade de assimilar, não tem, irmãos? Quando eu penso assim, em eternidade, eu tento sempre ter um parâmetro para nortear isso, porque a gente pensa assim, não, mas eternidade é o quê? É uma coisa tipo 1 milhão de anos? Mas 1 milhão de anos, mais 1 milhão de anos, por que não acaba nunca? Irmãos, a gente não entende isso. A mente humana, ela entra em colapso quando a gente realmente começa a olhar para certos ensinos bíblicos que vão além da nossa compreensão. E a palavra de Deus, ela realmente usa com muita frequência a ideia de eternidade, a ideia de onisciência, de todo conhecimento, de todo poder, de Deus estar em todos os lugares, coisas que para nós são difíceis de assimilar. Mas aí, irmãos, aqui eu abro um parêntese. O fato de que nós não somos capazes de entender tudo, não significa que essas coisas são inexistentes. Esse é um fato. Nós observamos que, de maneira geral, um aluno numa sala de aula, ele não tem o mesmo conhecimento que o professor. Ele ouve conteúdos que o professor domina e para ele aquilo parece um enigma. Mas o fato de que o aluno não entende aquilo plenamente, não significa que aquilo não seja verdade. O professor conhece. Irmãos, a mesma coisa se daria na criação de Deus. O fato de que a criação, com a sua mente limitada, sua mente preguiçosa e sua mente em desenvolvimento, não entende certas coisas, não significa dizer que a Bíblia está errada e que Deus, tudo isso é mentira a respeito de Deus.
Uma coisa, irmãos, que eu tenho pensado é que nós estamos sendo confrontados com coisas muito além de nós, coisas da esfera espiritual, coisas até mesmo da ciência, coisas que nós não entendemos. Vamos ser sinceros, não é só sobre as coisas de Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é uma coisa boba, mas onde já se viu se apertar um botão, acende uma luzinha naquele botão, ele muda o canal da televisão, você fala, isso não existe. É ilógico isso, irmãos, é um negócio que não tem cabimento, né? Ou você pensar como que alguém encena um negócio lá num lugar, e aquilo vem por cabos num satélite, para lá na minha casa, e eu vejo aquilo lá na minha televisão. Irmãos, a gente às vezes não analisa, mas a gente vive num mundo onde muita coisa parece mistério, parece mágica, parece um trem, você fala, meu, isso não tem cabimento. Como é que aquilo passa pelo fio? Sei lá. Irmãos, eu não de viagem que eu estou fazendo, mas é o seguinte, são coisas que a gente não analisa, mas que vão além da nossa compreensão, e a gente fica surpreso com elas. Coisas dessa vida já nos deixam surpresos. O funcionamento do corpo humano, o funcionamento de certas máquinas e coisas, a gente fica surpreso. Mas quando a gente se depara com as coisas de Deus e as coisas eternas, elas parecem assim mais impossíveis ainda. Mas uma coisa é certa, irmãos, por mais que não entendamos, Deus ele tem mostrado que tudo isso é verdadeiro, e Ele nos promete que nós vamos conhecer isso mais. E quando a gente olha para as coisas que a Bíblia nos ensina, um fato é claro, irmãos. Imagine que isso aqui é o início da nossa história, e que isso aqui seria o fim, de alguma forma. Quando nós olhamos para a história que a Bíblia nos conta, às vezes a gente pode achar assim que está tudo meio solto, mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que tudo estava no conhecimento, no controle de Deus. Que Deus ele conhece todas as coisas, e que a Bíblia por vezes menciona até que certos eventos já estavam nos planos de Deus desde a eternidade, desde antes do início, teoricamente. Quando eu falo início, é aquele início de Gênesis 1:1, quando fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eventos que a Bíblia já diz que estavam na mente de Deus antes. Vai dizer que Deus já vivia antes, que Cristo já estava antes, e o plano da salvação já estava na mente de Deus antes de tudo ser criado. Um fato é, irmãos, se ele tem todo o conhecimento, significa que Deus não é surpreendido por eventos ocasionais. Esse é um fato claro. Se Deus conhece todas as coisas, significaria dizer que Deus não é surpreendido pelos atos dos homens. Aí eu falo assim, não, a minha conversão ela foi uma surpresa para todo mundo. Talvez nem Deus acreditou que ele ia se converter. Ou, ele abandonou. Ninguém acreditaria, irmãos. Vamos ser sinceros, né? Deus é Deus. E às vezes a gente acha assim que as surpresas que são surpresas para nós, são surpresas para Deus. Mas o fato é, a história está no conhecimento, no controle e na direção de Deus. E um fato é claro, irmãos, nós observamos que desde o princípio do mundo, Deus já vem mostrando que Ele tem um plano em execução. Conforme Gênesis foi escrito, a palavra de Gênesis ela começa de maneira muito direta, quando fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra não tinha forma, ela estava vazia, o Espírito de Deus pairava sobre ali, aquela região, e não tinha nada. E a Bíblia, ela começa um relato que não explica motivos, não explica antecedentes, não está preocupado em dar provas, nada disso. A palavra simplesmente diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ela dá esse aspecto claro assim, como Deus cria todas as coisas. E alguém diz, poxa pastor, mas como que eu vou acreditar nisso? Eu diria para você o que o escritor de Hebreus diz no capítulo 11, versículo 3, que é pela fé que nós acreditamos que Deus criou o céu e a terra pela sua palavra. Esse, irmãos, é um ato de fé, um ato de aceitação, e não é uma aceitação ilógica,
E se hoje alguém fizesse para mim um convite para eu escolher em que acreditar, eu acho muito mais razoável acreditar que no princípio alguém criou uma coisa a partir do nada, do que acreditar que do nada o nada criou todas as coisas, que exigiria uma fé que está além do alcance humano, né? Que é impossível de acreditar. Então, ali o relato é claro, mostra o nada, um agente criativo e o surgimento de todas as coisas. Isso que eu chamaria de princípio. Só vou colocar para vocês se lembrarem disso. Gênesis 1. Mas, pouco tempo depois que Deus cria a raça humana, existe, irmãos, um problema sério, que a humanidade, desde o seu princípio, ela começa já a se rebelar contra Deus. E às vezes a gente olha para a história bíblica e pensa assim: nossa, mas aquele ato de Adão e Eva parece muito simples. Irmãos, vamos ser sinceros, parece assim, uma travessura de criança, não parece? Comer um negócio que a mãe proibiu, comer o doce que a mãe falou que não era para comer, comer o chocolate antes do almoço, ou comer a fruta. Aí parece assim, não, mas é um negócio assim tão simples, que não justifica todo esse drama por causa de uma maçã, como acredita-se, fala-se que é uma maçã. Irmãos, o fato não está naquilo que se pega, embora aquilo que foi pego era importante. Mas pense comigo, Deus cria um lugar perfeito, com tudo que era necessário. Deus colocou ali uma ordem, Deus colocou ali tudo muito perfeitinho. E Deus só fala: Adão, isso aqui é responsabilidade sua, cuida disso aqui. Esse lugar aqui tem tudo o que você precisa. Você vai comer o que as árvores te derem. Ali Deus nem ensinou Adão a matar animais. Deus falou: você vai comer o que as ervas produzem. Deus nem instituiu ali comer bicho, não. E eles iam então comer o que era produzido. As árvores teriam frutos, que teriam semente, que iam ser plantados. Ali não tinha chuva, tinha um negócio que regava a terra. Tudo fluía super bem. Mas quando Eva é tentada em desobedecer aquela ordem de Deus, irmãos, ali é um negócio importantíssimo. Pense comigo, Eva estava indo contra uma ordem de Deus, ela estava desconfiando de Deus, estava desacreditando de Deus, porque ela foi seduzida por aquilo que aquela desobediência produziria. Vocês se lembram, irmãos, que quando a Bíblia relata para nós no capítulo 3 de Gênesis, que Eva foi tentada, ela se sentiu seduzida, não pelo fruto como se ela tivesse fome e precisasse daquele fruto para se satisfazer, não, ela se sentiu atraída por aquela coisa inesperada do que aquele fruto daria, aquele conhecimento, aquela coisa da nova descoberta. Irmãos, ali era uma rejeição, tanto da autoridade de Deus, quanto uma rejeição do cuidado de Deus, porque quando ela decide ir além daquele limite imposto por Deus, ela estava rejeitando Deus. E ali então acontece um problema, porque acontece um rompimento, que é um rompimento muito severo, porque Deus tinha dito: no dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E ali, irmãos, quando menciona morte, é uma morte que carrega para nós dois significados: o significado de morte física, porque de fato a morte física veio. Alguém diz: poxa, pastor, mas demorou, né? Porque Adão viveu mais de 900 anos. Sim, mas ele morreu, e a morte tomou parte da história humana. A morte do homem enquanto organismo vivo que vai se deteriorando aconteceu. A morte também no sentido de que a morte se tornou um problema na existência humana. Pouco depois daquilo, o filho de Adão e Eva já mata o outro, e depois já vem um tal de Lameque que mata alguém que pisa, ele espanca alguém que olha torto para ele, e a morte tomou conta da história humana, os assassinatos e os crimes. E também, irmãos, a morte ela carrega o significado de separação. A morte trouxe também uma espécie de distanciamento entre, eu vou colocar aqui um triângulo simbolizando a Trindade, e o homem. Trouxe também uma separação, como um muro que atrapalha a relação do homem com Deus. E um exemplo claro desse rompimento é que naquele ato, a palavra de Deus nos diz que quando eles desobedecem a ordem de Deus,
Deus expulsa a sua criação, os homens, daquele lugar que ele tinha criado. Deus manda eles embora daquele lugar. Imagine isso, irmãos. O Éden, como a Bíblia nos menciona, era um lugar perfeito de relacionamento do homem com Deus. E quando o homem desobedece, Deus então manda o homem para fora daquele lugar. Ali há um rompimento. Mas aqui, irmãos, é importante, porque nesse mesmo contexto, em Gênesis 3,15, aqui Deus, enquanto ele dá a sentença de castigo a Adão e Eva, Deus ele já faz uma profecia. Deus ele já anuncia uma verdade. Ele fala que da descendência humana viria alguém que mataria de forma definitiva a serpente, ou Satanás, que foi o tentador da Eva, mas que essa serpente feriria o descendente de alguma forma. A palavra, irmãos, usa a ideia de descendente, de descendência. É mencionado para Abraão, um personagem que viveu pouco depois. E se vocês lerem a carta aos Gálatas, capítulo 3, vocês vão ver que a Bíblia nos ensina ali que o descendente fala especificamente de Jesus Cristo, que ele é esse descendente da raça humana que viria em um dado momento da história e que ele corrigiria o curso das coisas. Mas é importante entender isso. Um evento que é um problema, há um anúncio profético para o futuro, mas o tempo passa um pouco, a história humana se desenrola, e num dado momento, em um personagem bíblico muito importante, o personagem é Abraão. Deus começa, irmãos, de maneira direta, de maneira intencional, a construir a história da redenção. Irmãos, não quero ficar chovendo molhado, né? Todo mundo sabe, Abraão era um homem idoso. Deus o chama quando ele tinha 75 anos de idade. Ele chama ele e sua esposa para sair de onde eles moravam e ir para uma outra terra. Deus diz: vai para essa terra, eu vou dar para você uma descendência, eu vou dar para você uma terra, vou fazer de você um povo, e através da sua vida, os povos da terra serão abençoados. Você será um canal de bênção para a terra. O cumprimento da promessa de Deus, irmãos, demorou 25 anos, porque o tal filho que Deus prometeu só veio quando Abraão tinha 100 anos. O filho é Isaac, e Deus então dá a Abraão e Sara Isaac. Isaac tem Jacó e Esaú. De Esaú vem os filhos que formam 12 tribos. Em Abraão, irmãos, Deus construiu um povo, que é o povo que nós chamamos de Israel, ou hebreu, o que seria o mesmo que chamar de judeu. Deus então construiu um povo, Deus fez um povo. Irmãos, quando eu falo que Deus fez, eu falo sem medo, porque Deus fez um povo de um homem casado com uma mulher que não podia ter filhos. E eles tiveram filhos com idade de 90 e 100 anos. É uma coisa bastante curiosa, né? Então, Deus começa ali. Irmãos, é a história do Antigo Testamento. Abraão gera seus filhos geram filhos. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó tem filhos, 12 filhos. Esses filhos, e juntando os netos, formam 12 tribos que colonizam a terra de Canaã, se dividem em 12 estados. Ali então se torna uma terra de um povo, a terra de Israel, da família do Abraão. Ali se passa a história bíblica. Ali acontece a história dos reis, dos profetas. A história bíblica se desenvolve a partir da família do Abraão. Tudo isso, irmãos, vem se desenrolando. Deus vem construindo a história humana. Pense comigo. É como se Deus estivesse mostrando o desenvolvimento da história, onde Deus tem um plano de concretizar, a redenção do homem. Pense comigo, é como quando Deus cria Adão, aí vem Sete, vem Enos, vem Cainã, vem Malaleel, vem Jered, vem Enoque, vem Salém, vem Lameque, vem Noé, vem Sem, Afaxade, Salá, Eva, Pereg, Serug, Reu. Aí vem os nomes, aí vai chegar em Abraão, e Deus então vem construindo uma história até chegar aqui. Aí depois Deus vem
com as descendências de Abraão, construindo. E a Bíblia vai mencionando os nomes, vai tendo a preocupação de mostrar que tudo está no controle e no plano de Deus. Tudo vai seguindo o plano de Deus. E tudo acontece, irmãos, até no dado momento, como a Bíblia já tinha profetizado muitas vezes, muitos séculos antes, que Jesus Cristo, Ele nasce. Quando Jesus Cristo nasceu, irmãos, cumprimentos de profecias aqui, que eu vou dizer que são de um período, de Abraão até Jesus, aproximadamente 2000 anos de história. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Adão até Jesus, eu não sei, porque provavelmente o relato não é tão histórico e cronológico aqui. Mas de Abraão até Jesus, os cálculos vão dizer que são 2000 anos. E durante esse período especificamente, nós tivemos muitos profetas ao longo do período. A gente teve Isaías, a gente teve profecias feitas a Davi e outras que iam apontando para o nascimento de alguém que a Bíblia menciona o nome Messias ou Cristo, que significa ungido. E a menção, irmãos, desse título hebraico, Messias, e o título grego, Cristo, é a mesma coisa. São palavras que significam ungido. A Bíblia prometeu que viria então alguém da descendência de Abraão, um descendente humano, que viria a essa terra e que ele salvaria os homens. Quando Jesus Cristo veio, irmãos, Jesus Cristo veio trazendo duas mensagens. Ele veio trazendo a mensagem do reino de Deus. Imagine que isso aqui é um trono. Imagine que isso aqui é uma coroa. Ele veio trazendo a mensagem do reino de Deus. Quando Cristo nasceu na cidade de Belém, ele cresceu na cidade de Nazaré. A palavra nos diz em Lucas capítulo 3, versículo 16 ou 23, fala que Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos de idade, até porque, mais novo que isso, ele não teria credibilidade como mestre. Então ele espera um tempo adequado para começar seu ministério. Ele começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade, andando de cidade em cidade, dizendo: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre vocês. E ele então traz essa mensagem. A mensagem, irmãos, que o povo do passado aguardava ansiosamente. Porque a humanidade veio sofrendo consequências da sua rebeldia e desobediência contra Deus. Os homens viveram buscando Deus, mas eles esperavam a vinda daquele que Deus prometeu, que salvaria os homens e que colocaria, instauraria e plantaria nessa terra o reino do próprio Deus. E Jesus Cristo então veio com essa mensagem, com a mensagem do reino. Mas aí tem um aspecto interessante. Os judeus, eles pensaram assim: tudo bem, então quer dizer que ele nasceu, esse tal rei chegou, ele vai criar um reino para Israel. Eles pensaram isso, que eles então teriam um reino de novo. Eles tiveram nos dias de Saul, de Davi, tiveram nos dias de Salomão, mas depois o reino deles foi se esfacelando até que sumiu, acabou. E eles pensaram: quer dizer então que esse homem, ele vai formar o nosso reino de novo. A gente vai ser um povo forte, e a gente então vai ter um rei, e nós vamos ser fortes e vamos dominar outros de novo. Eles pensaram, irmãos, dessa ótica humana. Mas Jesus Cristo não veio com uma mensagem humana. Jesus veio mostrando que ele trouxe um reino espiritual. Ele trouxe um reino espiritual. Ele trouxe um reino que não surgiu, não foi construído com armas, não foi construído com guerras, nem com um golpe militar, nem com um golpe no Império Romano, não. Jesus, ele vem ensinando o amor, o perdão, ele vem ensinando a obediência a Deus, a prática das boas obras, e o tal rei que eles pensaram que ia instaurar um reino, ele chega ao ponto de morrer na cruz. Ele pensa: misericórdia, como que esse tal rei morre na cruz? Não é possível. Ele então quer dizer que não era um rei. Mas, irmãos, uma coisa importante: a morte de Jesus naquela cruz era o meio pelo qual
Deus estava instaurando e Deus estava consumando a salvação dos homens e esse reinado aqui nessa terra. Jesus Cristo, Ele não traria esse reino com guerra, mas com a sua morte naquela cruz. Alguém vai dizer, pastor, mas por que isso? Um fato importante, irmãos. A Bíblia, eu quero tomar cuidado para não entrar num campo que vai abrir muito leque de dúvidas, porque o assunto ele seria extenso. Mas Deus sempre, deixa eu achar uma data aqui. Abraão foi em 2000. Vamos falar que Moisés foi aqui. Moisés, 1400 aproximadamente antes de Cristo. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus mandou Moisés construir um templo. Deus mostrou para Moisés como que eles cultuariam Deus. E Deus ensinou que eles sacrificariam animais. Deus, irmãos, ensinou para a nação, a partir de Abraão, que ele queria que um animal fosse sacrificado cotidianamente, que sangue fosse levado para um lugar específico, e que Deus, vendo aquele sacrifício, Deus perdoaria os pecados do povo. Aí pode parecer uma coisa assim tão estranha de uma figura como Deus, né, irmãos? Que Deus mais maluco, né? Você imagina, matar animal, derramar sangue, parece até aquele filme doido que a gente vê de paganismo, né? De filme estranho da Idade Média. Irmãos, Deus é Deus, Deus sabe. Aí alguém fala assim, não, parece estranho, mas Deus mostrou o papel do sangue e do sacrifício. Irmãos, era uma maneira de Deus perdoar os pecados. A palavra chega a dizer em Hebreus, do capítulo 7 em diante, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não havia. Os pecados das pessoas antes de Jesus, eles não eram perdoados se o sangue não fosse derramado e oferecido lá sobre a Arca da Aliança. Deus instituiu isso. Eles tinham um dia no ano, no mês 7, provavelmente dia 10, eles tinham lá um dia onde um animal, um cordeiro sem defeito era morto. Eles pegavam aquele sangue, eles levavam para dentro do templo, eles derramavam sobre a tampa da Arca da Aliança. Deus via aquilo e Deus então perdoava os pecados do povo. Esse era chamado de o dia da expiação. Isso acontecia lá naquela ocasião. Aí o tempo foi passando, isso era feito de tempos em tempos. Quando Jesus Cristo nasceu, irmãos, lembre-se disso, o templo existia, sacrifícios eram feitos normalmente. Mas quando Jesus Cristo viveu, e quando Ele morre na cruz, Ele morreu como um cordeiro sem defeito, Ele derramou o seu sangue, e o derramamento de sangue de Jesus, irmãos, Ele foi o último, o definitivo, o perfeito. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele foi capaz de oferecer para sempre o perdão dos pecados dos homens. Por quê, irmãos? Quando Deus, há mais de 1000 anos antes, começa a ensinar a necessidade do sangue e do sacrifício, Deus estava, irmãos, preparando e mostrando, ensinando aquilo que aconteceria de maneira perfeita no futuro, quando o ungido viesse. E quando Jesus Cristo veio, irmãos, Ele morreu naquela cruz. O derramamento do sangue de Jesus, que João Batista disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Ele derrama o seu sangue, de uma vez por todas, Deus passa a perdoar os pecados dos homens. A Bíblia diz que Cristo, uma única vez, derramou o seu sangue, e já não há necessidade mais de sangue de animais. Nós, irmãos, entendemos hoje que a morte de Jesus Cristo, ela foi essencial para a nossa salvação. Era o preço exigido por Deus. Era o preço exigido por Deus. Se eu vou lá comprar uma casa na imobiliária, o dono institui um preço. Eu compro aquela casa pelo preço que foi instituído. Eu preciso aceitar esse fato. Ou quando eu vou comprar alguma outra coisa. Irmãos, o preço exigido de Deus era esse. A oferta de alguém perfeito. E esse só poderia ser seu próprio Filho. E Deus então, Ele executa essa obra. Cristo executa essa obra.
e na sua morte, Jesus Cristo promove perdão de pecados. Mas aí os judeus pensam, e o reino? E o reino? Irmãos, onde está o reino? É a grande pergunta. Jesus Cristo, como diz lá em Atos capítulo 1, tinha 2 varões de branco e Jesus estava sendo elevado às alturas. O povo que estava lá em volta olhou para o céu e falou: Senhor, fala para nós, não vai embora antes de responder essa pergunta não. Quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam preocupados, irmãos, e o reino? Cadê o reino? Eles queriam saber quando que ia acontecer. E o que eles falam? Olha, não é da conta de vocês as datas e os tempos. Deus tem o controle de tudo. Mas Jesus fala: vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser testemunhas na terra toda, no mundo todo. Eles estavam, irmãos, ainda preocupados com isso, porque eles estavam olhando para um reino humano. Só que Jesus Cristo, irmãos, a palavra nos fala, isso está lá em Filipenses capítulo 2 e outras passagens, que Ele veio em humildade. Ele, sendo Deus, Ele não agiu com orgulho por ser Deus, mas Ele se humilhou assumindo uma forma humana. Ele foi obediente e morreu na cruz. E Ele tem um nome mais excelente que todo nome. E Ele hoje se assenta à destra de Deus. E Ele é Senhor, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele hoje está reinando. Ele hoje está reinando. Ele hoje reina. Existe esse reino desse mundo hoje vivendo sob o domínio de Satanás, que a Bíblia chama de o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, aquele que incita e atua nos filhos da desobediência. Há um fato claro, irmãos: vivemos em um mundo dominado por 2 forças. Isso é um fato evidente, e elas estão em conflito. Mas a palavra de Deus diz que Jesus já reina. E a gente pode olhar, irmãos, para uma instituição que ela nos mostra esse reinado. Não é que a igreja é propriamente o reino só, porque Jesus reina na terra, no céu, e Jesus reina em todos os lugares. Mas quando eu olho para a igreja, irmãos, eu posso ver a igreja como uma manifestação visível do reino de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, sob o governo de Jesus, aprendendo de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para fazer mais discípulos de Jesus, para combater as obras malignas do inimigo Satanás. Isso prova, irmãos, que o reino já está aqui e que nós estamos trabalhando para que mais pessoas se tornem parte desse reino de Jesus. Jesus já está reinando. Só que tem um fato: Jesus Cristo, Ele apontou muitas vezes para o futuro. As pessoas que conviveram com Jesus estavam esperando tudo para aquele exato momento. Mas Jesus fez uma promessa: eu vou voltar um dia. Jesus fez uma promessa. Ele disse: eu estou indo embora. Vamos colocar isso aqui. Ele estava indo embora, e de fato, irmãos, ele foi para o céu, voltou para junto de Deus, mas ele prometeu que voltaria. O dia, ele não disse o dia, ele disse que o Pai sabe o dia, mas ele disse: eu vou voltar de novo, e quando eu voltar, vou colocar o triângulo para simbolizar. Ele prometeu que quando ele voltasse, ele reuniria com ele todos aqueles que são seus, que ele voltaria para buscar os seus. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. E a vinda de Cristo, ela está associada com a reunião, com o ajuntamento dos seus salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 também ensina isso, que Jesus voltaria para buscar aqueles que são dele. Mas ele nos deu algumas dicas sobre o que aconteceria nesse período até a sua volta. A pergunta é: quanto tempo vai durar isso? Nós não sabemos. O que eu sei é que já dura 2000 anos. Quanto mais vai durar? Não sei, né? Mas eu já sei que dura 2. Mas ele nos deu algumas dicas. Ele disse que durante esse período, esse seria um período de grande tribulação. Seria um período de caos familiar, social, econômico, na natureza,
caos político, guerras e tragédias. A palavra nos ensina isso, que essas tribulações funcionariam como sinais que apontariam o seu retorno. Ele mencionou até que haverá um homem, que nós chamamos de anticristo. Ele menciona esses eventos, e irmãos, tudo isso aqui está conectado, né? Durante essa era, uma era de tribulações, angústias e dores, que funcionam como sinais ou placas que apontam para esse dia. À medida em que os sinais se cumprem, isso mostra que o dia se aproxima mais rapidamente. Ele diz que esses eventos, esses sinais aconteceriam, mas que ele voltaria, depois de um período angustioso, que quando ele viesse, ele eliminaria essa figura com o sopro da sua boca, e então os seus discípulos estariam com eles. Uma coisa importante, irmãos, se esse tempo aqui é um tempo de tribulação, ele é também um tempo de oportunidade. É um tempo de oportunidade, irmãos, por quê? Porque nós cristãos temos um mandamento: ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É um tempo de oportunidade porque é um tempo em que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, à salvação, ao abandono dos seus pecados e à fé em Jesus Cristo. É um tempo em que as pessoas estão ouvindo de Jesus e sendo convidadas a se tornarem discípulos dele também. A palavra nos diz, irmãos, que esse então é um tempo de oportunidade, que será certamente um tempo de tribulação. Irmãos, cá entre nós, desde a ascensão de Jesus ao céu até os dias de hoje, a humanidade viveu dias muito atribulados. A maioria dos apóstolos foram assassinados. Cristãos ao longo dos anos foram martirizados. Epidemias, tragédias na natureza acontecem como nunca se ouviu. A sociedade vive um caos tremendo, e tudo isso certamente se enquadra nos sinais que a palavra nos apresenta no capítulo 24 de Mateus. A pergunta que alguns poderiam fazer, e nós já falamos, é: como esse ajuntamento dos discípulos se dará? Nós já falamos, essa reunião dos cristãos com Cristo se dará pela ressurreição e pelo arrebatamento. Ressurreição dos mortos e arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Esse então será o modo. A palavra nos ensina que quando Cristo vier, os mortos serão ressuscitados e estarão com Ele. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e todos seremos transformados para estar com Cristo. A palavra nos diz que depois, quando eu falo depois, irmão, não estou falando que é no dia seguinte ou no mês depois, não sei quando, não sei que depois. Não posso dizer a data. A palavra fala que depois que os discípulos forem arrebatados, que eles serão julgados. Imagina que isso aqui é uma balança, né? E que eles serão suas obras julgadas aqui. Mas os cristãos serão julgados não para definir se serão salvos ou serão condenados. Não é isso, irmãos. O julgamento dos cristãos, como 1 Coríntios capítulo 3 fala, é um julgamento para receber recompensa, porque o critério da salvação não está nas obras, está na fé em Jesus Cristo. E é óbvio, obras acompanham a pessoa que tem fé, mas esse julgamento, como a palavra nos diz, é um julgamento que avalia as obras dos homens, dos cristãos, se suas obras são de madeira, palha e feno, ou de ouro, prata e pedras preciosas. A palavra fala que como o ouro, que como o fogo depura esses materiais, que o julgamento de Deus também assim o fará. E fala, aquele cujas obras forem aprovadas pelo julgamento, essa pessoa vai receber galardão. Aquele cujas obras são rejeitadas no julgamento, como a madeira, a palha e o feno são consumidos pelo fogo, essa pessoa, ela será advertida, mas ela será salva, porque ela se enquadra na
fé em Jesus Cristo. Irmãos, a palavra nos diz, por fim, eu digo, isso aqui é um resumo daquilo que nós falamos, tá? Não significa que é tudo. Por fim, nós entendemos que a palavra também nos promete que haverá uma ressurreição dos ímpios. Que haverá a ressurreição em um dado momento do futuro. A ressurreição dos ímpios. E quando falo ímpios, irmãos, são aqueles que não tiveram fé, aqueles que amaram a mentira, aqueles que rejeitaram Jesus. Terá a ressurreição deles para que eles sejam sentenciados. E a sentença deles, irmãos, imagine que isso aqui é uma prisão, né? Eles serão sentenciados à condenação. A palavra não diz que terá um julgamento do tipo, vamos ver se eles podem evitar isso. Não. A palavra diz que quem crê em Cristo não é condenado. O que não crê já está. Aquele que, isso vai dizer em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra a maldade do homem que ama a mentira e por amar a mentira e a injustiça rejeita a verdade. Irmãos, a palavra vai dizer no final daquele capítulo que os homens sabem que são passíveis de morte quem comete esse erro grave. E a palavra fala que os homens não só fazem isso, como incentivam outros a fazer a mesma coisa. Irmãos, esse é o ensino de Deus daqueles que serão condenados. Esse ensino que eu extraí aqui, ele é fruto da escatologia nos evangelhos e nas cartas sem o Apocalipse. Se eu olhar para os evangelhos e para as cartas, é isso que eu vou ver. Deus controlando a história. A vinda de Jesus é um marco essencial. Jesus aponta para o futuro. Jesus diz que ele vai voltar, que sinais apontariam para esse dia, e que, quando ele voltar, os seus discípulos serão unidos com ele, estarão com ele para sempre e receberão suas recompensas. Jesus Cristo disse que do mesmo jeito que os seus discípulos serão ressuscitados para estar com ele, os outros serão ressuscitados para a condenação. Irmãos, tudo isso que fiz aqui pode parecer uma grande confusão, mas isso não é fruto de um livro, não é fruto de um filme, isso é fruto da Escritura. Isso aqui é o que o Evangelho ensina. Obviamente eu não tenho condição de dizer numa sequência, dizer que tem data, que tem assim, esse evento vem depois. Estou mostrando na ordem que o Evangelho foi, que Jesus nos mostrou como que esse plano se desenvolve nesse sentido. Está bem embaralhado, né, irmãos? E eu sei que certamente ficam lacunas na nossa mente, mas o princípio ele é simples. A história nos prepara para a vinda de Jesus. Jesus Cristo vem, ele promete que vai voltar uma segunda vez para buscar os seus, e que quando ele voltar, os eventos do fim vão ter lugar. Os seus receberão vida e recompensa, e aqueles que o rejeitam receberão sua sentença e condenação.